Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Meneguin e neste vídeo eu vou estar discutindo com vocês um pouco sobre a atuação do Estado regulador e o processo de análise de impacto regulatório, tá bom? Então tá aí, o que a gente vai falar sobre hoje é sobre regulação e a AIR, Análise de Impacto Regulatório. Então vamos em frente. Olha só, a gente sabe que a nossa ordem econômica, né, a ordem econômica brasileira, tem como um dos seus fundamentos a livre iniciativa. Isso está disposto lá no artigo 170 da Constituição Federal. Livre iniciativa significa que o Estado não vai atrapalhar o empreendedorismo, não vai atrapalhar o funcionamento das empresas, das firmas, né? A gente sabe também da teoria econômica que, conforme o primeiro teorema do bem-estar social, sempre que a gente tem um mercado competitivo, ou seja, uma situação de concorrência perfeita, o livre mercado ele vai propiciar uma alocação de recursos eficiente do ponto de vista econômico. Os fatores de produção vão estar alocados de maneira eficiente, de maneira que não haja desperdício dos fatores de produção. Só que sem tirar a importância da liberdade econômica, tem algumas situações econômicas, algumas situações que acontecem no mercado que a gente não pode deixar sem atuação estatal. O mercado sozinho não vai conseguir não vai conseguir gerar uma situação de eficiência, tá bom? Então eu preciso a regulação estatal, eu tenho a necessidade do Estado regulador. Lá do professor Marçal Justem Filho, o Estado regulador ele tem algumas características, né, que eu citei aqui conforme a obra do professor Marçal Justem Filho. Primeiro, a presença do Estado no domínio econômico privilegia a competência regulatória, né? Eu preciso ter uma regulação estatal. A atuação regulatória do Estado ela vai se nortear não apenas para atenuar ou eliminar os defeitos do mercado, mas também para promover alguns valores de natureza política, de natureza social. Além disso, você tem uma institucionalização de mecanismos de disciplina permanente dessas atividades reguladas, né? O Estado precisa se organizar para fazer essa regulação estatal. Bom, se a gente for pegar então a definição do que seria essa regulação, nas palavras do professor Aragão, vamos ler junto aqui. É o conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou concretas, pelos quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada, então o Estado, nesse caso, ele vai restringir a liberdade privada, né, ou vai restringir ou vai induzir alguma maneira de atuação do mercado e vai o quê? Determinar, controlar ou influenciar o comportamento dos agentes econômicos, evitando que eles lesem os interesses sociais definidos na Constituição Federal, né? Orientando as empresas a agirem de maneira socialmente desejável. Tá? Então isso seria a regulação. Alguns instrumentos regulatórios existem para que isso aconteça, né? O governo pode atuar nas tarifas, pode atuar nas quantidades produzidas, pode impor restrições à entrada e à saída, pode colocar padrões de desempenho. Tudo isso faz parte da regulação estatal. Com o objetivo de quê? Objetivo do bem-estar do consumidor, né? Da melhora da eficiência alocativa, da universalização e da qualidade dos serviços, da interconexão entre todos os provedores de serviços públicos, segurança e proteção ambiental. Então, esses são os objetivos da regulação. De novo, só enfatizando, a regra é a liberdade das empresas, né? Mas em algumas situações eu preciso da regulação estatal, tá bom? O Estado precisa intervir em algumas situações. E como que o Estado vai garantir que ele está
cuidando daquele serviço, daquele setor da melhor maneira possível? Como que ele vai garantir que eu estou tendo as melhores normas regulatórias, né? Será que o desenho da norma está gerando os efeitos esperados? Será que os custos impostos pela regulação vão superar os benefícios para a sociedade? É para que isso esteja muito bem ajustado que a gente vai promover uma avaliação ex ante, antes daquela regulação acontecer, por meio do processo de análise de impacto regulatório, a famosa AIR, tá? Olha só, essa análise de impacto regulatório, a grande referência é o que é feito nos países da OCDE, com esse nome aqui, Regulatory Impact Assessment, tá bom? Para a OCDE é muito caro que eu tenha normas regulatórias boas, então eles trabalham muito nesse sentido. E o Brasil está tentando aproveitar esse movimento de ter também aqui essa boa regulação estatal. No Brasil foi lançado em 2018 esse guia aqui, um guia de diretrizes gerais e orientação para a elaboração da análise de impacto regulatório, tá bom? Então é um bom direcionamento de como fazer a análise de impacto regulatório aqui no Brasil, tá? De acordo com esse relatório da OCDE, a maneira como a análise de impacto regulatório ela é implementada varia bastante entre os países todos ao redor do globo. No Brasil, a análise de impacto regulatório em 2019 ganhou status de norma legal. Primeiramente, ela se tornou obrigatória para todas as agências reguladoras, por meio da Lei 13.848. E depois, ela se tornou obrigatória para toda a administração pública federal, por meio dessa lei aqui, 13.874, tá bom? Foi a famosa lei que declarou os direitos da liberdade econômica, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Nessa lei, a AIR se tornou obrigatória para toda a administração pública federal. Então, qualquer órgão da administração pública federal que for fazer algum tipo de regulação tem que seguir as normas, tem que elaborar uma análise de impacto regulatório, ok? Segundo ainda a OCDE, né, a definição de como eu vou medir o impacto daquela norma, como eu vou avaliar o impacto, é crucial. Então eu tenho algumas metodologias para eu medir, para eu mensurar o impacto dessa norma. As metodologias quantitativas mais comuns são essas aqui: análise de menor custo ou custo-minimização, análise de custo-efetividade e análise de custo-benefício. Vou falar um pouquinho sobre cada uma das três. Lembrando que essas três são metodologias quantitativas. Existe ainda a possibilidade de eu fazer uma avaliação qualitativa. Em alguns casos eu não tenho como mensurar, né, corretamente, ou não tenho dados suficientes, e é possível também eu fazer uma avaliação qualitativa, tá bom? Mas vamos ver essas metodologias quantitativas aqui. Olha só, primeira delas, análise de menor custo ou custo-minimização. Verifica e compara somente os custos para escolher a melhor alternativa, ou seja, eu só foco o lado do custo. Normalmente isso acontece em situações onde o benefício é fixo. Como o benefício é fixo, eu vou comparar somente o lado do custo. A análise de custo-efetividade, ela é feita quando eu tenho um resultado que não é mensurável em unidade monetária, tá bom? Então, essa análise de custo-efetividade vai ser traduzida numa razão que vai aparecer assim: a variável de interesse dividido pelo custo, tá? Exemplo, um programa de criação de empregos. Eu não sei, não me interessa saber o valor monetário do emprego, me interessa saber quantos empregos foram criados. Então, o indicador vai ser o quê? A quantidade de postos de trabalho pelo custo do programa, para eu saber quanto que custou cada unidade de trabalho, cada posto de trabalho a mais que foi criado, tá bom? Essa metodologia é muito útil também quando eu estou trabalhando com vidas humanas, porque é muito difícil eu quantificar a vida de uma pessoa. Então, nesse caso, a análise de custo-efetividade é bastante apropriada, tá? A outra análise é a análise de custo-benefício. Aí eu vou quantificar os dois lados, o lado do custo e o lado do benefício. Faço a razão entre os dois e aí eu consigo comparar
qual seria a melhor alternativa de regulação. Só lembrem que a análise de custo-benefício ela é neutra em relação à distribuição de recursos, ou seja, ela não mede para quem o recurso está indo. Então, é interessante que se faça complementarmente à análise de custo-benefício uma análise da distribuição, né, uma análise de concentração de recursos, para saber também que aquela política pública não está sendo direcionada para quem já tem muito, o que não faria sentido, tá bom? Ok. Bom, o processo de análise de impacto regulatório, ele promove muita legitimidade social porque toda a sociedade é ouvida, né? Existe uma participação social intensa no processo de análise de impacto regulatório. Outro tópico importante também é relativo ao princípio da proporcionalidade. A análise de impacto regulatório pode ser custosa, pode ser um processo extremamente complexo. Então, eu preciso saber onde vale a pena eu aprofundar a análise de impacto regulatório e onde não. Qual situação que vale a pena haver esse aprofundamento e qual situação que não. Para também eu não sair desperdiçando recurso público, onde não é o caso de eu ter uma análise de impacto regulatório bastante complexa, tá? Pelo guia, pelo manual do governo federal, né, Diretrizes Gerais e o guia orientativo, que eu mostrei para vocês a foto, existem algumas etapas que são essenciais na análise de impacto regulatório. Aqui eu listei conforme o guia, tá bom? São elas, olha aqui, sumário executivo, numa linguagem simples, tudo bem. Identificação do problema regulatório, eu preciso saber que problema que eu quero solucionar. É fundamental eu conhecer esse problema, né? Depois, identificar os atores ou os grupos afetados pelo problema regulatório, identificar toda a base legal que vai estar amparando a minha ação como Estado regulador, né? Definir os objetivos que eu pretendo alcançar, descrever todas as alternativas para enfrentar aquele problema. Por que é importante eu descrever alternativas? Para que eu consiga escolher a melhor. Né? Então vamos pensar todas as alternativas, inclusive a alternativa de não ação, ou seja, de não fazer nada. Às vezes não fazer nada é a melhor possibilidade, tá bom? Depois disso, eu vou pensar nos impactos de todas as alternativas identificadas, aí eu vou escolher a melhor metodologia para eu avaliar esse impacto, tá bom? Vou comparar todas as alternativas consideradas e, após comparar essas alternativas consideradas, eu consigo escolher a melhor, consigo pensar numa estratégia para implementar a alternativa que eu considerei a melhor, né? E aí coloco aquilo para manifestação da sociedade. Espero o retorno da sociedade. Com base no retorno da sociedade, eu consigo chegar no que vai ser a melhor norma para entrar em vigência, realmente para interferir naquele problema regulatório que eu tenho. No final, tem o nome completo de quem foi o responsável por promover essa análise de impacto regulatório. Tá bom? Eu vou parar esse vídeo aqui. Depois vamos ter um outro vídeo para comparar, para mostrar para vocês o caso da rotulagem nutricional, que foi uma análise de impacto regulatório feito pela Anvisa. Tá legal? Então no próximo vídeo eu trago esse estudo de caso para a gente discutir um pouco. Até o próximo.